Nesse vídeo, você fica sabendo o que deve ou o que não deve fazer com seus investimentos nesse momento de alta de taxa de juros. E no final, 2 dicas para você fazer esses investimentos. Fica com a gente! Fala, povo bom! Olá, Júnior! Você está no canal que dá trabalho para falar sobre taxa de juros Selic. Se você não está sabendo, o Comitê de Política Monetária aumentou a taxa de juros básicas do Brasil, a taxa Selic, para 11,75% ao ano. E o que você tem a ver com isso? O que é que seus investimentos têm a ver com isso? Muita coisa. Mas afinal de contas, o que é taxa Selic? Como eu falei, é a taxa básica de juros brasileiras. O governo decide se aumenta ou diminui dependendo da situação econômica. Nesse período agora, como existe uma pressão inflacionária não só aqui como mundialmente, o consumo aumenta, as mercadorias aumentam e os governos normalmente aumentam a taxa de juros para que essa atividade econômica possa resfriar um pouco e que não haja inflação no futuro. Para a economia, o aumento da taxa de juros não é uma coisa legal, mas para os investimentos é tudo de bom. Vou te explicar por quê. Antes de falar sobre os investimentos em si, quero que você fixe o seguinte. Taxa Selic é igual à taxa CDI, ou vamos dizer assim, quase igual. Se a taxa Selic é 11,75, a taxa CDI vai ficar na faixa de 11,60, 11,65. Elas são praticamente idênticas. A taxa CDI, ela acompanha a taxa Selic. Por que você tem que saber disso? Porque a taxa CDI é ela que baliza todos os investimentos de renda fixa. E quando a taxa de juros está aumentando, é muito importante que você observe os seus investimentos em renda fixa, que são os mais seguros do mercado, para que você possa mantê-los ou investir mais ainda em certos tipos de produtos. Vou dar alguns exemplos. Se você tem um investimento num CDB de um banco, tá? Você vai ligar para o seu gerente ou senão o seu aplicativo financeiro vai dizer qual é o percentual de CDI que aquele investimento está entregando. Um CDB de 100% do CDI, hoje ele vai render mais ou menos 11,75% ao ano. CDI não é igual a Selic, que é igual a 11,75%? Então, se o seu investimento é 100% do CDI, ele vai render 11,75%. Para você ter uma ideia, a poupança ela rendia 70% do CDI. É por isso que hoje em dia a poupança é um dos piores investimentos que tem no mercado, mesmo com isenção de imposto de renda. Existem outros produtos que possuem isenção e rendem 100% do CDI. E como eu falei que eu ia dar 2 dicas para você investir nesse momento, antes delas, por favor, me ajuda, dá um like, inscreve no canal, espalha a notícia, ativa os sininhos para que a gente possa continuar dando boa informação na internet. Primeira dica, fuja da renda variável, fuja da bolsa de valores, fuja das criptomoedas. Por quê? Nos investimentos existe uma relação entre risco e retorno. Quanto maior o risco eu corro em certos tipos de investimentos, maior possibilidade de retorno que esse investimento pode me entregar. Quando a taxa de juros é muito baixa, vale a pena você correr um risco na renda variável. Só que nesse momento, com taxa de juros a 11,75 e com notícias que irá subir até o final do ano mais do que esse valor, não vale a pena você arriscar numa renda variável. Deixa teu dinheirinho lá na renda fixa, porque ele vai render talvez esse ano mais do que 12%, 13%. Então vale a pena deixar numa renda fixa, que é o mais seguro possível, e sair um pouco da renda variável. Eu digo fugir, mas fugir nesse momento que está acontecendo os aumentos de taxa de juros. E a segunda dica é, se você seguiu a primeira, procure produtos que
possam te entregar o maior percentual de CDI. Existem alguns que 110%, 120%, 130% do CDI. Vai depender muito do prazo que você vai deixar esse dinheiro lá aplicado. Às vezes 3 anos, 5 anos, alguns bancos pagam 130% do CDI. Inclusive tem até um vídeo que eu falo sobre o PicPay, que o PicPay tem um fundo de investimentos que ele paga para você 105% do CDI e ele te entrega na hora. Ele tem liquidez diária. Então vale a pena. Não vale a pena ficar na renda variável. E o mais importante é que, se a taxa Selic está subindo, o seu rendimento CDI vai também continuar subindo, porque o CDI não acompanha a taxa Selic. Então, fundos DI acompanha, Tesouro Selic, todos esses investimentos de renda fixa valem a pena você investir. Seja feliz, bons investimentos, fica com Deus e até o próximo vídeo. Não esquece de dar o like.